O max planejamento invexológico distorcido pelo excesso de autoestima, que eu queria entender como que seria isso. Ah, sim. Não, então, isso tem relação com a pessoa lá. Não, até vou dar um exemplo, assim. A primeira vez que eu fiz o CP1, eu lembro que eu tinha 17 anos, eu coloquei assim, virar docente em 3 meses, um negócio mó absurdo. Aí eu virei, tipo, claro que eu demorei uns 2 anos depois. Mas às vezes a pessoa ela não tem um senso, assim, de pragmatismo por causa do senso, por causa da autoestima, por causa da autoimagem idealizada, às vezes a pessoa ela perde o senso de pragmatismo. Às vezes ela se acha tanto porque ela não tem reconhecimento dos próprios trafores, dos próprios limites, da própria potencialidade, e às vezes ela não consegue pôr na prática as coisas, sabe? Então ela não consegue ver priorização nas coisas, ela não consegue enxergar um prioritário justamente porque ela tem essa condição da autoestima falha ainda. A cognição dela é tão falha que ela não consegue ter organização, sabe? Então ela não consegue ter priorização. Então foi mais nesse sentido, assim. Mas, por exemplo, aí nesse caso que você comentou, a pessoa colocou lá 3 meses, né, para atingir a questão docente ali. E esse é quando ela não consegue. E aí? Então, aí são várias coisas. Então, às vezes a pessoa lá... Bom, no meu caso, né? Quando eu não consegui, eu falei, nossa, eu não consegui. Aí eu fui, né? Aí, tipo, pra mim foi interessante, porque daí eu comecei a ter um pouco mais... Isso começou a melhorar a minha autoimagem, porque melhorar no sentido de ficar mais real. Porque eu vi, nossa, acho que eu não sou tudo isso que eu pensava, não. Então, às vezes, a pessoa ela coloca ali que ela coloca ali que ela vai passar na faculdade em tanto tempo, que ela já vai se mudar para fora, já vai ter autonomia financeira, que ela já vai ter uma dupla ali com tal idade. Às vezes, ela idealiza a vida dela, que ela vai conseguir uma série de conquistas numa certa faixa etária, num certo tempo, e ela vê que ela não consegue aquilo. Então, quando ela vê isso, ela se depara com as próprias limitações. Então, ela fala, não, mas por que eu não consegui? Por que não deu certo? Então, aí ela tem duas opções. Ou ela fala, não, isso aí é besteira, vou fazer outra coisa aqui, e sai. Ou ela fala, não, vou enfrentar isso daqui. Aí ela começa a ser mais realista. Daí ela fala, não, o meu tempo é esse, eu consigo ler tanto por dia no máximo, eu só consigo trabalhar tantas horas, mais do que isso eu fico desestabilizado. Ou fala, não, eu tenho dificuldade com relacionamento, sei lá. Enfim, daí a pessoa, quando às vezes ela planeja uma série de metas, quando ela não consegue cumprir, às vezes ela começa a ter uma autoimagem mais real dela mesma. E a tendência da pessoa narcisista é colocar muita meta, ela vê que, se imaginar que ela vai estar lá em cima, que ela vai conseguir tudo aquilo muito rápido, e ela vê que ela não consegue, né? Então, foi nesse sentido assim que eu coloquei. Ah, legal. Aí começa talvez até ajudar na questão da autocrítica, né, dependendo da situação. E uma coisa que eu queria pedir para você falar é um pouco da invexoterapia. Como que você vê esse caso, né, até no seu caso, como que isso pode ajudar nessa questão do narcisismo? Assim? Legal. Eu acho que a invexoterapia é até um tema interessante de fazer um verbete, né, sobre isso, porque eu acho que a invex é muito terapêutica para a pessoa, né? Então, para várias condições, para a pessoa que é mais narcisista, para a pessoa que ela é mais, enfim, que às vezes ela é mais parada, ou a pessoa que ela é mais, não sei, qualquer trafar que a pessoa tiver ali, que a pessoa que ela tem, ela não consegue, a invex vai ajudar ela naquilo. Porque a inversão existencial ela sempre vai fazer uma pressão positiva para a pessoa ela enfrentar os trafares dela, independente de qual seja, né? Porque a Invex ela consegue trazer umas metas mais ou menos genéricas que conseguem mexer com qualquer tipo de trafar, com qualquer tipo de tendência que a pessoa tiver negativa, a Invex ela vai promover aquilo. Então, para mim, foi sempre muito positivo isso. Eu sempre tive... Eu acho que vale a pena a pessoa sempre pensar nisso. Assim, na dúvida, vai estudar Invex. Então, se a pessoa tem uma crise, se a pessoa tem algum problema, se ela tem algum trafar mais sério, assim, na dúvida, estuda Invex. Está na dúvida? Escreve um verbete. Ah, não sei o que escrever. Escreve sobre Invex. Ah, não sei o que fazer. Vai dar aula de Invex. Ah, não sei o que. Vai falar de Invex. Você vai ver que vai dar certo. É impressionante. Então, por isso que eu sempre pensei assim, nossa, Invex é uma terapia mesmo. Então, sempre que a pessoa tiver alguma dificuldade, qualquer que seja, vai para o processo invexológico que ela vai conseguir dar um jeito. Justamente porque a Invex ela consegue abarcar. Porque quando você começa a estudar Invex, às vezes você vai ver que dentro da Invex ela se envolve a pessoa cuidar da saúde dela, então às vezes ela vai precisar de uma psicoterapia ou uma psiquiatria, por exemplo, ou de uma consciência terapia para enfrentar a condição dela, mas isso tudo entra dentro da Invex.
Porque se ela contextualiza as dificuldades e as metas dela dentro da inversão existencial, a tendência é tudo ter muito mais sinergismo do que ela simplesmente falar, tipo, ah não, eu quero enfrentar meu trafar aqui, ah não, eu quero usar usar esse trafor, ah não, eu quero conseguir uma meta. Não, quando a pessoa ela tenta contextualizar todas as ações dela dentro da inversão existencial, a tendência é ter muito mais sinergismo no que ela faz. Então, por isso que eu coloquei aqui na invexoterapêutica, porque quando a pessoa, ou seja, quando ela tenta vivenciar invex para valer mesmo, a tendência é as coisas fluírem muito mais, né? Então, e para ela manter o continuismo, às vezes ela vai bater em coisa que ela precisa mexer, né? Exatamente. Senão ela não consegue seguir em frente. Exatamente. Aí, se o caso for o narcisismo, vai ter que mexer no narcisismo, seja da forma que for. Seja com consciencioterapia, seja com conscienciometria, seja com psicoterapia, seja com o que for. Mas a Invex, se a pessoa começar na Invex, ela vai ter que mexer naquilo do jeito que for, sabe? Então, eu acho que a Invex é mais ou menos nessa linha, sabe? Nessa invexoterapia entra também a convivialidade sadia no voluntariado, né? Exatamente, que é assistência, que é o cerne da Invex. Sim. Eu acho que cabe bem essa pergunta aqui de Imbituba, vou só acrescentar aqui. A convivência entre agentes retrocognitores inatos, favorecendo o autoenfrentamento do narcisismo. Essa pergunta é boa também. E isso tem a ver com o que a gente vem falando também, porque a pessoa, no processo da invexologia, dentro do Greenvex, o senso de horizontalidade e o sinergismo grupal, a tendência é ser muito grande. Então, até pessoas assim que às vezes é de OTC e falam assim, vou participar da semana da Invex aqui para ver como que é essa Invex. Um dos primeiros pontos que a pessoa nota é o nível de grupalidade, o sinergismo grupal que tem, o clima de alegria, de felicidade que tem na Invex, que é obviamente com a seriedade da inversão existencial, mas esse clima de grupalidade sadia que tem no voluntariado invexológico. Então a pessoa, é aquilo que eu falei no início, a pessoa se sente constrangida de querer ser mais narcisista, sabe? Claro, sem querer ficar colocando flores aqui na situação, mas em geral é isso, a pessoa, o senso de grupalidade dentro da inversão existencial é muito grande. Então isso às vezes acaba ajudando. Isso até na invexterapia, né, que a Anne perguntou, eu acho que isso é um dos pontos que eu acho que o holopensene invexológico ajuda nessa condição, é justamente isso, porque a Invex, ela predispõe a maior grupalidade, né, através dos Greenvex e tudo mais. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe um like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal da Sinvex e ative o sininho para você receber notificações sobre mais conteúdo sobre conscienciologia, inversão existencial, juventude e você ficar inteirado sobre a ciência da conscienciologia.